Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Five Talks. Eu sou o Rodrigo, e hoje temos a honra aí de estarmos com Raoni Sales, né? Raoni Sales que vai falar sobre arte da fé faz parte, né? Esse cara super poderoso no reino, profeta, artista, né? E que nos abençoa diariamente aí com a sua presença. Então seja muito bem-vindo, Sales. Fala, Rodrigão, paz do Senhor, cara, que bom estar aqui com vocês, estar aqui podendo trazer um pouco do que o Senhor tem feito na minha vida, tem feito também através da minha vida e na vida daqueles também que estão sendo tocados através da arte, né? Que é algo que muitas vezes a gente não busca essa compatibilidade com o reino dos céus, né? Porque quando nós pensamos em arte, nós pensamos em música, teatro, pensamos em entretenimento, mas nós não pensamos na glorificação do nome de Deus através da arte. Nós não pensamos que Deus está nessa expressão, né? E como eu falo e tenho refletido muito, né? A maior expressão ela veio da criação. E se você está criando, você está fazendo algo para a glória de Deus. Então, nós pegamos o princípio do nosso Pai, que está nos céus, que é o maior artista, né? O maior pintor do mundo, como diz um dos louvores. Ele criou a minha, criou a sua história, criou a nossa vida. Ele desenhou todo esse ambiente o qual hoje nós vivenciamos. Então, hoje nós contemplamos a natureza, nós contemplamos o sol, contemplamos o mar, a terra, tudo aquilo que ele criou para que nós possamos viver. E o que mais ele criou? Ele criou a nós. E exatamente da mesma essência de tudo aquilo que ele criou através de sua palavra. Então, ele modelou a nossa vida, nos seja a sua imagem e semelhança. Foi a primeira base que nós temos sobre arte, que é quando ele nos faz a sua imagem e sua semelhança. Então, o propósito hoje para a gente conversar sobre arte, para a gente falar sobre arte e introduzir a fé junto com a arte, é que ela vai além do que nós imaginamos. Ela não é simplesmente uma expressão egocêntrica, mas sim cristocêntrica. Nós tivemos a oportunidade, porque esse sonho foi gerado no coração de Deus e desde que o Senhor tem dado essa direção ao meu coração, tem dado a direção e testificado no coração também de cada irmão que está fazendo parte do Five, foi desenvolvido o Five Street Art, que veio com esse tema, que é a fé da arte faz parte. E é algo que é muito real, porque hoje quem é o Raoni? Né? Ou atualmente, né? O Salles, conhecido como Salles. É uma pessoa que tem formação dentro da área de tecnologia, uma pessoa que ama a palavra, uma pessoa que ama se relacionar e ama criar, né? Ama escrever, ama é, criar músicas, criar conexões e principalmente estabelecer relacionamentos. E isso é uma coisa que sempre foi de mim. Apesar de ser uma pessoa tímida, sempre gostei de me comunicar. Mas em algum momento da história eu fui impedido por timidez, por também muitas vezes as pessoas desacreditarem, e isso ocorre na vida de muitas pessoas. Isso não é só na minha vida, não é? Então, quando nós começamos a avançar, começamos a
nos aproximar do propósito que o Senhor traz na nossa vida, nós vamos enfrentar de fato algumas dificuldades, nós vamos enfrentar de fato alguns levantes. O nosso Cristo mesmo enfrentou o que ele enfrentou, porque ele tinha um propósito de salvar a humanidade, ele tinha o propósito de trazer à tona uma libertação da escravidão do pecado. Ele tinha um objetivo e ele enfrentou uma contradição. Grandes homens na Bíblia também enfrentaram contradições, passaram também diversas lutas, como Davi até chegar ao trono, como José até chegar como governador, como Moisés para virar libertador. Então cada um ali foi tendo a sua inspiração, foi tendo a sua direção, e o Senhor foi ali os movendo para o propósito maior. E o que é interessante é que quando nós vamos buscar sobre arte na Bíblia, nós podemos falar dessa forma, como eu apresentei para vocês. Desde a criação de Gênesis, tudo dentro da Bíblia tem arte. Mas nós temos também os livros poéticos, não é? Que é Salmos, Provérbios, é Jó, é Eclesiastes, é Cantares. Então, quando nós procuramos uma divisão na palavra do Senhor, nós encontramos essa organização. E lá nós encontramos os livros poéticos, livros os quais estão ali com grandes ensinamentos através de pessoas que passaram inúmeras dores, mas elas transformaram suas dores, transformaram suas mazelas em algo que pudesse edificar vidas e glorificar a Deus primeiramente. Então nós vemos ao que Davi fez, ao que Salomão fez, nós vemos que tem um legado, né, de Davi para Salomão. Então ambos ali tiveram suas peculiaridades. Davi escreveu grande parte dos Salmos e nós sabemos a profundidade de cada salmo, porque ela revela a humanidade, né, de Davi. Ela revela a humanidade que tem na essência, né, de quando ele passa a sua dificuldade e ele transforma aquilo como um cântico, como algo poético, para poder trazer profundidade, para tocar a alma. Que ele fala: quieta minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, que eu ainda o louvarei. Ele consegue estabelecer um diálogo com a sua própria alma. Ele consegue estabelecer um diálogo com o seu próprio eu e trazer à tona a naturalidade da gente conseguir entrar numa profundidade de refletir. Então nós vemos que antes dele ser rei, ele foi um artista também. Ele foi um homem que tocava o seu instrumento para acalmar os espíritos que perturbavam Saul. Ele foi um cara que cuidava das obras de seu pai, cuidava das ovelhas. Ele também sabia utilizar uma funda. Ele também sabia desenvolver estratégias para a guerra. Ele também sabia adorar, ele dançava. Então ele sabia ele sabia viver de uma forma que a vida dele cumpria a glorificação do nome do Senhor. Ele não simplesmente se apegou ao cargo como o próprio Saul e se preocupou que ele precisava centralizar aquilo na vontade dele. Então Saul perdeu ali porque ele centralizou tudo para ele, né? Então ele achava importante, mas isso é uma coisa que nós temos que nos atentar, né? Para nossa vida não se tornar o próprio propósito do tropeço do que nós recebemos de Deus. E o que nós recebemos de Deus
para poder ligar à arte, para poder ligar é, ao propósito de vida, porque não se trata só de arte, se trata de um legado, se trata de vida, se trata de algo muito além. Não é estética, não é performance, não é sobre isso. É sobre uma origem, é sobre aquilo que você faz que nasce algo eterno, algo que vai perdurar para a eternidade. É sobre algo que vai impactar multidões e transformar vidas através do que façamos no nosso dia a dia, como a palavra está em Coríntios. Portanto, quer comais, quer bebais, quer passais, façais tudo para a glória de Deus. E quando nós vamos olhar na palavra de Deus, nós temos um grande exemplo, o qual nós desenvolvemos uma série toda segunda-feira e estudamos ele no Five Street Art, que foi a vida de Bezalel. Foi o homem que foi cheio do Espírito de Deus, e sua história está lá em Êxodo 31. Ele foi um homem cheio do Espírito de Deus, cheio de talentos, cheio de criatividade para glorificar a Deus, para criar uma habitação aonde Deus estaria ocupando. E usou e ele usou esse propósito para a glória de Deus. Então, além dele receber isso, ele recebeu também um talento para poder distribuir e ensinar e preparar as pessoas para executar essa obra, porque ele entendeu que ele já não faria isso sozinho, porque o Senhor já o encheu com o seu espírito, mas também já o direcionou para que ele, junto a Oliabe, começassem a reunir pessoas e ensinar elas sobre os ofícios, sobre como manusear os artefatos, como manusear os objetos para criar um tabernáculo para manifestar a glória de Deus. E eles só estavam fazendo algo que Deus já havia feito lá no princípio. O tabernáculo onde ele habitaria, que não foi feito por mãos humanas, foi feito pelo próprio Senhor. E aonde era esse tabernáculo? E aonde é hoje? Antes era uma tenda, depois, no templo de Salomão, foi feito um templo. E posterior ao templo, foi a glória da última casa. Qual é a última casa? É o nosso corpo. É onde fala em Coríntios: acaso não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Acaso não sabeis, vós, que são templo do Espírito Santo? Então Deus nos acrescenta o seu Espírito para começar a criar, para começar a se mover para glorificar o seu nome. E foi através do Espírito de Deus que a minha vida se tornou o que ela é hoje. Um poeta, um profeta, um homem que fala através de rimas, fala através desse contexto, porque, assim como Davi, também passei por algumas dificuldades, e como eu não conseguia me comunicar ou me expressar em palavras, eu transcrevia isso para poemas. E muitos dos poetas na história também transcreviam desta forma. Então, muitas vezes, nós estamos passando por um processo de acordar, porque todos nós temos sonhos, mas muitas vezes eles estão engavetados, empoeirados, silenciados, como muitas vezes ocorreu com a minha vida. Então não se trata somente de algo ligado somente à arte. Se trata de um estilo de vida. Se trata de uma forma
que nós temos que entender qual é o nosso propósito, porque tudo que nós estamos fazendo está para a glória de Deus. Nós estamos divididos hoje em três esferas: espiritual, profissional e eu conversei sobre isso esses dias, espiritual, profissional, e agora não vou me recordar da terceira, porque me falhou agora um pouco a memória, mas vamos prosseguir. Nós estamos trabalhando nessas três esferas, muitas vezes, né? Nós temos o familiar, temos o pessoal e temos o profissional. E cada hora nós estamos ali. Dentro de uma igreja, no espiritual, eu sou uma pessoa. Dentro da empresa, o profissional, eu sou uma pessoa. E dentro do pessoal, eu sou outra pessoa. Então, quer dizer, eu tenho três modelos do meu próprio eu, em três ambientes diferentes. Então, quer dizer, eu só sou espiritual quando eu estou no ambiente espiritual. E eu só sou profissional quando eu estou no momento profissional. E o pessoal é outro momento. Por que que tudo isso não pode ser uma coisa só? Por que que tudo isso não pode ser algo que glorifique a Deus? Porque se nós estamos separando espiritual, profissional e pessoal, nós estamos separando também Deus das coisas que nós fazemos. Mas como é que nós separamos algo que vive e escolheu habitar dentro de nós? Então, como é que a gente consegue separar? Falar, não, o meu espiritual é uma coisa, meu profissional é outra, o meu pessoal é outro. Não, não tem como. Como nós conhecemos a essência do nosso Deus, ele se revela em Pai, Filho e Espírito Santo. E tudo está no façamos. Então, tudo está sendo feito em conjunto. E nós também temos que aprender a fazer tudo isso em conjunto. Eu tive que aprender sobre isso porque eu fui um cara também multifacetado. Eu também dividi a minha vida em tudo isso. A minha vida profissional era um jeito, minha vida espiritual era outra, minha vida pessoal era outra. Então eu frequentava e me fragmentava em diversos ambientes. Mas Deus veio me resgatar e mostrar e falar, opa, peraí, você tem uma identidade. Eu estou te atribuindo o meu espírito para te trazer uma identidade, para você saber quem você é. Porque quando você tem uma identidade, você também tem uma autoridade. Então ele começou aquilo que o mundo. Ninguém queria ou Ô, Salles, queria ler. ó, o lugar que você está passando aí tá cortando bastante, viu? Cortou? Agora voltou. Pronto. Alô, alô. Pode falar. Só um negócio, peraí. Você está ouvindo? Tô. Peraí que eu vou trocar a rede, talvez melhore, peraí. Voltou. Pode falar. Acho que travou de novo. Salles está aí? Voltou aí? Agora voltou. Aqui. Tá. Tá. Continue. O sinal aqui deu uma oscilada. Só passar aqui. Então, eu falo que assim, quantas pessoas dão importância realmente para a arte? A arte, no mundo hoje, ela é um pouco mais banalizada. Então, muitas vezes, ela te torna somente algo que o mundo quer que você seja.
Então, quando aconteceu comigo, eu virei e falei, poxa, não é? Eu nunca priorizei essa parte da arte. Eu virei e falei, não, eu tenho que focar no meu trabalho, eu tenho que focar nas preocupações da vida, e isso daí só vai ser um hobby, escrever, né? Mas, cara, eu escrevi muita coisa. Hoje, se for ver, dá mais de um livro. Mas sempre ficou guardado na gaveta. Ficou um talento, um sonho enterrado. E aí o Senhor veio me trazendo à memória aquilo que dá esperança. Ele veio me trazer à memória qual era o propósito dele no meu viver. Quem eu tinha que ser e quem eu sou no reino. E ele virou e falou: eu não te dei esse talento, eu não te dei o meu espírito para você simplesmente guardar e deixar num canto e não utilizar isso para transformar vidas. Porque o que eu quero trazer é: Deus deu algo para mim, deu algo para você, e deu com o intuito de que nós possamos fazer mais para o reino. Algo que está na minha vida, que está na sua vida, pode transformar outras vidas. Muitas vezes, seja com uma fala, seja com um sorriso, seja com um gesto, seja com uma palavra, seja com uma escrita, seja com o que nos foi proporcionado. Para mim, as músicas vieram posterior aos poemas, mas foi algo que o Senhor virou e falou: você não se sente bem fazendo isso? Por que, que você não ousa e vai além? Por que, que você não tenta? E eu comecei a tentar, e eu comecei a colocar aquilo num ritmo, eu comecei a transformar isso. E uma vez uma pessoa foi usada para falar para mim, falou: poxa, os teus poemas podem virar música. Você já pensou nisso? E eu virei e falei: poxa, não tinha pensado. Não tinha pensado. Mas também não tinha priorizado. Por quê? Porque eu estava com a cabeça dividida. Não tinha uma identidade, separava essa prioridade, pensava que, não, o espiritual é isso, eu tenho que ir lá adorar a Deus, servir a Deus dessa forma e ponto. O meu profissional, eu tenho que ir lá, trabalhar e é isso. E o meu pessoal é o momento que eu posso ter assim um pouco mais e estabelecer, vamos dizer, esse hobby. Então aí eu posso escrever, é um momento meu, para mim, e é só egoísmo, né? Porque se eu estou fazendo só para mim, eu não estou construindo nada, né? Eu não estou agregando nada. Então, quando nós entendemos que nós recebemos de Deus dons para agregar na vida de outras pessoas, nós vamos lembrar da parábola dos talentos. Porque o que foi que Deus acrescentou a nós? Ele deixou o Espírito Santo para nós. E aí nós vemos que 2 servos multiplicaram seus talentos, mas um deles virou e guardou. E esse que guardou foi exatamente o que vira e fala assim: não, eu conhecendo o Senhor, eu preferi guardar, porque eu sei que o Senhor faz assim, que o Senhor faz assado, que o Senhor age dessa forma, então eu resolvi guardar e te entregar. E aí o que, que ele ouve? Ele ouve que é um servo negligente. E aí tudo que ele recebeu foi tirado e ele foi lançado aos atormentadores. E o que, que isso mostra? Que muitas vezes nós estamos querendo dizer para Deus que nós sabemos que Ele é Deus e que nós estamos encontrando uma justificativa para não usar aquilo que ele nos deu. Olha, Senhor, eu resolvi só frequentar a igreja, eu resolvi só fazer isso, porque eu sei que se eu for além, não,
não é minha área, não vai dar certo, eu posso errar com o senhor, então, aí o que o senhor vai fazer? Vai virar e falar, ó, então me dá aqui o que eu te dei, dá para quem está multiplicando, e obrigado. Então, aonde nós vamos ver isso? Nós vamos ver isso em Mateus 7:21, que muitos fizeram muitas coisas no nome do Senhor, mas ele vai falar, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então, quer dizer, será que eu e vocês estamos querendo chegar a esse ponto? Será que eu e vocês estamos querendo bater a essa porta? Ou está na hora de nós acordarmos, olharmos para os talentos que o Senhor deu, as coisas que o Senhor nos encheu, e vamos utilizar isso com responsabilidade, vamos utilizar isso de uma forma correta. Porque a arte está onde? Não é só dentro do talento, mas sim o dom. Porque o Senhor nos acrescentou dons. E nós temos a palavra mostrando a diversidade que nós temos de dons. Tem dom de cuidado, tem dom de ministrar, tem o dom de cura. Então, cada dom tem uma área. E é isso que nós temos que entender. Cada um de nós temos uma área. Cada um de nós temos uma área para atuar. Qual é a área que nós temos que atuar? Qual área que nós temos que nos integrar ao reino? Eu descobri que a arte é o meu canal de comunicação, de evangelização e de propagação da palavra. Eu não preciso esperar um púlpito para ir lá e pregar e falar bonito. Eu não preciso esperar um momento exato para falar de Deus. Não. Eu tenho que falar de Deus em todo momento. Eu tenho que transformar Ele da minha vida o centro. Então, eu não posso pegar a arte e transformar numa vitrine. E o que é uma vitrine? É algo de exposição. Eu não posso pegar o dom e simplesmente tornar aquilo lá algo como se fosse meu. Eu sou a cura, eu sou. Não. Eu tenho que pegar isso e colocar como um altar. Por que um altar? Porque é aonde nós vamos queimar e glorificar a Deus. Então, o que eu tenho é meu? Não, é dom de Deus. O que eu tenho é dom de Deus. Então, a arte, ela passa a curar, ela passa a alinhar, ela passa a despertar e ela passa a confrontar. Então, a gente deixa de criar coisas banais, como o mundo mesmo coloca, e começamos a entender que ela tem uma essência. E quando ela tem essência, ela não é só aparência. Então, nós vemos, a única coisa que nós vemos hoje de arte dentro do cristianismo, que nós conhecemos mais abertamente, é a parte do teatro, a parte da dança e a parte do louvor. Mas nós não vemos mais nada além disso. Nós não vemos outras expressões, mas se nós nos atentarmos, nós encontramos artistas de rua, pessoas que utilizam seu estilo musical, seja sertanejo, moda de viola, seja no repente, seja no rap, eles encontram uma oportunidade de levar a Deus. Eu falo porque eu mesmo passei por essa fase. Eu mesmo entrei nesse modelo. E da onde foi que extraiu tudo isso? Extraiu da dor. Extraiu da essência que teve que ser moída, teve que ser espremida para gerar o bom vinho. Então o Senhor veio ali restaurando toda a parte da minha vida e trazendo a memória, fazendo que eu conseguisse colocar e deixar uma marca na história, mas não algo ligado ao Salles, mas sim ligado ao Senhor. Por isso que ele virou e falou, você hoje é meu profeta,
Você hoje é um poeta, você hoje é um criador, assim como eu sou. Então, você hoje entendeu o propósito, que eu te criei para a glória de Deus. E é para isso que ele me criou e para que ele te criou, para a glória de Deus. Então, nós temos que fazer essa autoanálise em nós e descobrir o que é que nós temos em mãos e como nós podemos usufruir dele para a glória de Deus. Nós temos que aprender a ver o que é que ficou em algum lugar parado e hoje tem que ser desenterrado. Nós temos que começar a ver que não é só uma essência, mas é aquilo que nós fazemos e demonstramos excelência. Nós não trazemos glória para nós colocamos para Deus. Então nós tiramos a centralização do homem, o governo do homem, e colocamos para a glória de Deus. Então o que é que nós temos que é para a glória de Deus? O que é que nós fazemos que está glorificando a Deus? Paulo fez da sua vida, através das suas cartas, algo que ficou para a história. Ele registrou suas dores, seus sofrimentos, e escrever é uma arte. Lucas também escreveu de uma forma detalhada. Ele era médico, mas ele soube também detalhar cada parte da experiência que ele teve com Cristo. Então, nós não temos só no Antigo Testamento artistas, nós temos também artistas no Novo Testamento. E quem são os artistas do Novo Testamento que não estão registrados no livro que é a palavra de Deus? Somos nós. Hoje nós somos a Bíblia que muitos precisam ler. Então, como Paulo fala, nós somos cartas vivas. Então nós temos que entender que nós somos essa parte da criação. E nós somos criados para criar algo. Então entenda que existe um propósito além da arte. Às vezes a gente não consegue enxergar, mas a gente tem que pedir para que Deus possa constantemente nos revelar. Salles, profundo, hein? Você falou de algumas formas de arte aí, próprio livro de Salmos é um livro de poesias, de poemas, né? Então, proféticos, cantados. Então, é isso que você faz, você escreve o livro de Salmos, né? Com suas, com seus poemas. Deixa eu te perguntar uma coisa, por conta, você teve um momento, você falou de timidez lá atrás, você comentou, né, de separar, né, os personagens, profissional, espiritual, pessoal. Qual foi o momento de romper entre, né, que você chegou, conversou, trocou uma ideia com Deus e rompeu ali, saiu e hoje podemos ver que esse rompimento trouxe um ministério muito forte na sua vida, né? Muita coisa aconteceu a partir desse romper. O que que você podia dizer também para as pessoas que estão com um problema de confiança ou falta de identidade, para que ela possa romper assim como você fez e destravar tudo que ela tem, tudo que Deus quer dela? Então, qual foi o seu momento e o que você pode falar para alguém que precisa ainda adquirir? Cara, o meu momento foi primeiramente o choque. Se eu fosse ter uma palavra que resume isso, foi o choque. Mas eu tive que me chocar com a realidade. Passei por um momento muito profundo, porque eu comecei a conhecer a Deus de uma forma assim que eu mergulhei desenfreadamente. E foi isso de
2015 em diante, né? Eu me converti em 2011 e de 2015 em diante eu comecei, cara, a mergulhar na palavra de Deus, a querer saber mais de Deus e fui buscando conhecer o Deus que eu só ouvia falar, eu não via, não é? Eu só ouvia falar pelos outros. E quando eu comecei a ver Ele, eu comecei a encontrar muita coisa dentro de mim que me chocou. E ser amado, cara, apesar de ser um cara completamente imperfeito, é até um tema de uma canção que Deus me deu, que é imperfeito, mas eleito. E isso fala muito com a minha vida, porque assim, eu fui muito quebrado, eu fui muito desconstruído, não tinha uma identidade, não tinha nada, fui muito rejeitado. Então, quando eu fui tocado pelo Espírito Santo e fui vendo que havia uma esperança para prosseguir, cara, isso me deu um fôlego de vida. E aí o Senhor começou a fazer coisas extraordinárias e usar pessoas para começar a me conduzir ao que realmente eu tinha como propósito na vida do Senhor, ou o que eu tenho, na verdade. Não é? Porque até então eu não sabia a minha identidade, eu não sabia nada, mas eu tive que destruir todas aquelas personalidades que eu tinha para poder me descobrir, para poder saber quem eu sou no reino. Então eu tive que deixar tudo para trás, deixar todos os tipos de pessoas que eu era, um manipulador, o cara que era um mentiroso, tive que deixar tudo isso, né, para poder resgatar a essência que eu sabia que havia desde lá de trás, né, que é o sentimento, que era essa área mais emocional. E essa área emocional foi aonde eu mais fui atacado, né, o emocional, a mente, que foi aonde foi querer me travar. Então eu falo assim, gente, problemas e adversidades elas vão ocorrer, decepções todos os dias, mas há um que nunca vai te decepcionar, é Cristo. E ele sempre vai estar ali. E ele vai te moldar conforme ele te chamou. Ele vai te trazer através desse propósito. E eu falo, não procura ser perfeito, gente. Para. Para com perfeccionismo. Perfeccionismo não é de Deus. Perfeccionismo é ego. Perfeccionismo é ego. Busca ter excelência. Busca glorificar a Deus naquilo que Ele te deu. Guarda o que eu guardo para minha vida. Seja fiel no pouco, e sobre muito te colocarão. O que é fiel no pouco? Fiel naquilo que você tem capacidade de realizar. Pegue uma etapa por vez. Eu nem sabia que hoje eu estaria aqui compartilhando com vocês sobre arte. Um cara que não tinha história, mas através de Cristo recebeu a vitória. E a Ele dedica toda a glória. Por isso, é o início de uma nova história. Há um ano atrás, eu estava num leito entregue, porque eu desisti. Mas o Senhor virou e falou: está na hora de você persistir e não desistir. Então, eu falo que eu nasci de novo, fisicamente e espiritualmente. E quando eu tomei esse choque de realidade, eu estava no leito pensando: como eu vou glorificar a Deus? E eu jamais pensei que esse pensamento passaria na minha cabeça. Então, desde que eu saí há um ano atrás desse leito, eu virei e falei: eu vou me permitir a tudo aquilo que muitas vezes me impediram. Então eu virei e falei: eu não vou mais frear. Então tudo que veio de Deus, eu comecei a aceitar
comecei a deixar fluir, só que eu tive que manter uma consistência, porque eu sempre amei me relacionar, mas eu não me relacionava com aquele que sempre se relacionou comigo, e pelo contrário, sempre escolheu habitar dentro de mim, mas eu nunca olhei para dentro de mim. Então, prossiga em conhecer, prossiga em buscar. Se você tem alguma coisa que desistiu no meio do caminho, que parou o seu sonho, eu posso falar para você assim, ainda é tempo. Não tem essa história de, eu tenho já 50 anos, eu tenho 90, eu tenho 70. Cara, o tempo é de Deus. Por isso que ele mostra toda a sua excelência ligada à agricultura. Porque cada fruto dá no seu tempo. E você é um fruto. Nós somos frutos diferentes de uma mesma raiz. Nós pertencemos a uma mesma raiz, que é Cristo. Mas o tempo de crescimento de cada um é o tempo que Deus determinou. Eu não estou atrasado aos 40 anos começando uma vida. Eu estou no exato tempo que Deus preparou para a minha vida. Foi tempo perdido tudo que eu passei, todas as coisas que talvez um dia eu venha falar aqui para vocês? Não foi tempo perdido. Foi só um processo de construção, de modelação para o meu e o seu coração. Então, além de um propósito, nós recebemos uma missão. Então, quer fazer, faça de coração. Aí você vai entender a essência da glorificação. Muito bom, impressionante, viu? Como estamos de tempo aí? Você comentou do seu horário, já passou 40 Até às minutos? 7h30, É, até então às tá bom. 7h30 dá para ir. Então tá bom. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta, fazer um comentário, falar alguma coisa para o Salles? Fique à Eu vontade aí, quero tá bom? comentar. Primeiramente, eu queria parabenizar, né, o Salles. Falou muita coisa aí que fez muito sentido aí, acredito que para todo mundo. A parábola dos talentos, cara, ela, assim, é uma parábola que sempre mexe bastante comigo, né, acredito que com todos. Você tem uma ótima colocação na hora que você falou sobre ela. Mas eu queria te perguntar uma coisa, Salles. Eu queria saber do seu início, da sua trajetória, se você já foi uma pessoa criada no ambiente cristão, ou se você teve um período que você se converteu. E se tiver havido um período assim que você se converteu, qual foi o que te marcou? Foi, por exemplo, uma vez que você foi na igreja, que você foi tocado? Eu queria que você falasse sobre isso. Tá, vamos lá, eu vou fazer um compacto do compacto do meu testemunho, que é só Deus para poder me ajudar com isso. Mas não vim de um berço cristão, eu vim de uma matriz africana, né? E ela é um pouco diferente de todas essas vertentes que as pessoas conhecem, né? Como as nomenclaturas que tem hoje, Umbanda, Candomblé, Umbanda, o que for. Então, um fundamento um pouco mais coisa de ancestral, né? Mas fica próximo disso daí. O ponto de conversão da minha vida foi em 2011, porque eu fui diagnosticado com HIV. E aí eu virei e falei, uau, né? A vida acabou, né? E aí eu fui pensando exatamente somente em um que poderia me curar, Deus. E ali eu estava num culto que eu fui convidado através da minha ex-sogra. E naquele culto, quando fizeram o apelo, cara, eu não consegui. Parecia que o mundo se silenciou ao meu redor. E era Deus falando comigo ali. E eu nunca tinha aberto uma Bíblia, cara. Nunca. Então, foi um momento que Deus falou exatamente comigo. Mas aí foram depois outras etapas. Mas eu cheguei a Cristo dessa forma, não é? Então foi um processo muito grande, porque eu busquei a cura do HIV e ele me curou de quem eu era, né? Porque eu não sabia mais quem eu era. Eu era simplesmente um resultado da deriva do mundo,
né? Um resultado de rejeição, um resultado de medo, um resultado de insegurança, um resultado de todas as coisas improváveis. Era a minha vida. Então eu queria fazer tudo para agradar a todos, cara. Então assim, casei porque fui o último filho a casar, né? Porque os outros irmãos estavam lá. Casei também porque eu queria sair das drogas, do homossexualismo e de uma série de coisas. E fui procurando tábuas de salvação. Mas só havia um lugar que havia salvação, em Cristo. Então, cara, ele me moldou, ele me moeu. Ele tirou tudo que eu tinha. E glória a Deus por isso. Porque ele tirou tudo aquilo que eu pensava que eu tinha, que era alguma coisa válida. E me deixou o que eu realmente necessito. Então, é excelente uma vida com Deus, porque ele tira tudo, cara. Tudo, tudo, tudo aquilo que a gente acha que a gente tem. Para deixar o que ele quer. E hoje, o resultado do que ele quer está aqui. Falando com vocês. Então, assim, é um momento muito longo, mas um dia eu explico tudo isso. Eu perdi muita coisa, mas hoje eu encontrei, através do que Cristo fez na minha vida. O Salles, o Viana pergunta, quando de fato você entendeu que estava curado no mundo? E quando de fato eu entendi que eu estava curado, meu amigo, eu fui vivendo e as coisas foram acontecendo. Não é? Foram etapas. A cada ponto o Senhor me curava de algo. Não é? A cada encontro, a cada situação, a cada ministração, a cada pessoa que Deus usou na minha vida, foi uma cura de uma etapa. Então ele foi me limpando, foi me tirando, mas eu falo que um marco foi de 2020 para cá, né, que quando eu encontrei com um monstro que habitava em mim, e eu fiquei assustado, porque eu virei e falei, meu Deus, não é? É esse tipo de ser humano que eu sou? Então, depois dali, eu comecei a cortar os alimentos que alimentavam ele. Então, eu virei e falei, vou tirar a bebida, né? Vou tirar a pornografia, vou tirar isso, vou tirar aquilo. E fui arrancando. Mas sozinho, eu não arrancaria, não. Sozinho, eu não arrancaria. Então, eu tive que entregar realmente para a mão de Deus e confiar. Mas foi um choque a cada coisa, porque assim, a gente acha que a gente abandona o mundo e está tudo bem. Mas, cara, a gente repete muito padrão de coisas que a gente fazia no mundo dentro do cristianismo. Eu falo porque eu pequei muitas vezes ainda sendo cristão. Errei muito, muito. Mas o Senhor foi transformando isso. Então, a cada etapa, Ele foi curando uma coisa. E é por etapa. Ele vai e cura quando você está bom ali, Ele vai lá, aperta mais um pouco. Não é? E o despertar dessa identidade, dessa criatividade, de tudo que veio, assim, ele veio de um ano para cá, praticamente de um ano para cá. Até então, eu só achava que minha vida era chamado com ensino, com a palavra e mais nada. E de repente, de uns 2 anos para cá, ele começou a me trazer para as ruas e eu fui. Mas ele me revelou que eu ia ter chamado, o meu chamado era nas ruas, eu nem era crente. Né? Ele me deu um sonho que eu saía de dentro de um templo e quando eu olhava para a rua assim, ele virava e falava assim, é aqui. Para mim entender isso, demorou muito tempo, mas mais ou menos foram uns 2 anos por aí que eu tenho realmente levado isso mais a sério. Salles, como é que o Five te ajudou nesse processo aí? Identidade, integridade, posicionamento, seriedade e comprometimento. Essas são as palavras que definem o que o Five fez na minha vida. Porque como qualquer pessoa, não é, há sempre um julgamento por esses movimentos virtuais. Não é? Ninguém leva a sério.
Até quando vem um Covid, fecha as portas e o cara precisa de algum jeito para falar com Deus, não é? E há 6 anos atrás, o pessoal começou a viver isso. Aí começou a surgir muita coisa na internet e também muita descredibilidade também com isso. Eu fui um cara também desacreditado, eu virei e falei, imagina, pô, vou acordar 5 horas da manhã, né? Mas o Five me trouxe uma experiência que eu procurava há muito tempo, né? Que é unidade. Porque, cara, não tem o que explicar. Five é assim, gente, vocês que vão assistir posterior, simplesmente tem uma oportunidade, vão no Instagram, procura lá, 5am, entra e acorda um dia e começa. É assim. E depois você vai descobrir o que acontece com a tua vida. Porque o que aconteceu com a minha vida foi uma solidificação. Porque eu sempre tive essa busca muito no meu particular. Mas eu não tinha com quem compartilhar, não tinha com quem conversar. E tinha muita coisa que eu precisava me curar. E a maior cura veio através do Five, porque, cara, não tem como você ser a mesma pessoa confessando o pecado todo dia. Não tem como você ser a mesma pessoa levantando fora do horário que todo mundo quer ficar dormindo. Cara, olha o quanto do nosso dia já rodou hoje. Tem gente que ainda nem saiu da cama. Então o É, Five ele me deu uma ressignificação de vida, assim, total, com Deus e pessoal, porque ainda não cheguei aonde eu tenho que estar, mas o Five me colocou no caminho. você hoje 4h30 já estava online, né? É isso aí. Deixar um convite a quem nos assiste a participar conosco e presenciar a arte às segundas-feiras no Five Street Art aí com o Salles, às 19h30, toda segunda-feira. Salles, o tempo já foi, né? Eu sei que você tem o seu compromisso. Deixar suas últimas palavras aí para nós. Não desistam do que o Senhor fez e faz através de vocês. A arte da fé faz parte, a arte da fé é parte, a arte não é só arte, a arte é propósito, a arte é criação, a arte é posição, a arte é visão, a arte é transformação, a arte é o impacto da unidade na multidão. Então, a arte não pode se mobilizar ou parar como simples não. Ela tem que vir e causar um impacto como um furacão, mas não numa destruição, mas sim numa reconstrução. Então, o Senhor fala que isso não foi só uma ministração, foi um chamado para que eu e você possa de fato tomar hoje e assumir a identidade de uma posição. Está na hora de ser um fator de transformação. Então, joga para trás a rejeição e seja um fator de transformação. Na vida, a gente precisa de ressignificação. Não espere que ela fique na perdição. Tome hoje essa posição e assuma de fato a missão. Porque o evangelho ele é feito e é completo quando ele está totalmente atribulado e atribuído ao teu coração. Então, essa que é a visão. E eu deixo essa mensagem para todos vocês aí. Não desistam. Sejam fatores e agentes de transformação.